Bom, vamos começar aqui. Vamos estar falando sobre Mateus 14, de 1 a 13, sobre João Batista que é decapitado. E aí o título da pregação é que eu estou colocando como sofrimento inesperado. Por que sofrimento inesperado? Porque muitas vezes, né, a gente é levado a crer que se nós fizermos coisas boas, então Deus vai fazer coisas boas para a gente. Então, às vezes, quando a gente faz coisas boas e em vez de ter resultados bons, a gente tem, digamos, um certo sofrimento, então, às vezes, para a gente, né, isso é algo inesperado. Por isso aí o título Sofrimento Inesperado. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de como isso pode acontecer. Então, primeiro, o cristão ele pode se sentir abandonado por Deus no meio do sofrimento. Então vamos imaginar a filha, né, tem a mãe, a filha tem uma doença grave e corre risco de vida. E a mãe é bastante fervorosa, né? Ela ora a Deus e pede cura, né? E aí a filha começa a melhorar. Ela pensa assim: ah, Deus é grande, Ele vai curar a minha filha, né? Mas depois, logo em seguida, a filha piora e piora bastante. E a mãe fica desesperada e ela fica bastante confusa, não só desesperada como confusa, porque ela fala assim: puxa, mas eu queria tanto que Deus iria curar a minha filha e agora ela piorou. Será que Deus está escutando as minhas orações? E muitas vezes a gente canta dentro da igreja, né? Que aquela música Alegria que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. A alegria que eu sinto em esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Bom, e então, na música está falando que essa paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem, mas no meio de uma doença, de uma aflição, a gente realmente é tentado a não ter paz. Tem uma outra música que diz assim: não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre sou. É a mesma música, né? Bom, então, na música ele fala assim que a paz que ele sente na alma não é porque tudo vai bem, ele não olha as circunstâncias, olha o Senhor. E é por isso que ele tem paz. Eu tô falando isso porque às vezes a gente está na igreja, a gente canta essas músicas, né? Mas no meio de uma... Por exemplo, no caso dessa mãe com a filha, doença grave, e aí ela estava confiante que o Senhor iria curá-la, e a filha até melhorou, e depois a filha piorou, realmente ela sentiu um baque muito forte no coração, né? E ela ficou bastante desesperada. Eu estou falando, é normal, não estou criticando quem fica desesperado no meio de sofrimento. Normal. A pessoa até se sentiu abandonada por Deus. Será que Deus está escutando as orações? Vou colocar um outro caso aqui de sofrimento inesperado. O cristão pode se sentir abandonado por Deus no meio de uma perseguição. Então imagina, né? O cristão ele quer o bem de uma pessoa, né? E a pessoa está passando por problemas, ele vai ajudar, ora por ela, dá conselho, faz diversas coisas pela pessoa. E sofre pela pessoa junto, sofre mesmo. Mas aí a pessoa se sente bastante ofendida. Não sei se ofendida é a palavra certa, né? A pessoa se sente bastante ofendida e passa a caluniar a pessoa que queria o bem dela. E aí o cristão ele fala assim: poxa, mas não é possível uma coisa dessa. Como é que Deus permite que essas coisas aconteçam, né?
E isso causa uma certa revolta, até confusão na cabeça do cristão, né? Ele se sente abandonado por Deus. Parece que, assim, é como em um filme. Se a gente pega um filme da Disney, é, ele sempre tem que acabar bem, né? E, e seria assim, como se as coisas estão fugindo fora do script, entendeu? Então, em vez do mocinho viver, o mocinho morre. Em vez da pessoa que faz a coisa correta se dar bem, ela se dá mal. Então parece que as coisas estão fugindo fora do script. E aí, quando as coisas fogem assim do script, o cristão ele pode se sentir abandonado por Deus. E aí, o que, que acontece, né? Como que a gente vai lidar com esse tipo de situação? Bom, então eu vou falar aqui do texto de hoje, que é sobre João Batista. João Batista, todo mundo sabe, né? Ele era o arauto, né, do Senhor. Ele vem avisando que o Rei Jesus vem chegando. E aí ele é visto por muita gente como profeta do Senhor e as pessoas correm atrás dele, ouvem sua pregação. Mas vamos ler aqui em Mateus 14, versículo 1. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca é alguém que governa sobre 4 regiões. Herodes aqui é o filho do Herodes o Grande, Herodes Antipas. Bom, Herodes ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dentre dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Então está aqui o rei Herodes e ele está escutando falar sobre Jesus fazendo grandes milagres. E aí na cabeça dele, ele vem e fala: Este é João Batista. Por quê? Porque agora João Batista já está morto. E o próprio Herodes está pensando que ele ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Isso? Porque foi ele que matou. E vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Como é que Herodes acaba matando João Batista, tá? Bom, pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Então vamos imaginar aqui, João, ele está preso, né? Que está a janelinha aqui da prisão dele, está preso em um calabouço e tá aqui na cadeia. E por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Então, a mulher do Filipe, né? Então, tinha aqui uma mulher, eu vou pôr aqui mulher, chamada Herodias, que era casada com Filipe. Filipe era casada com Filipe. E aí, aparece aqui o Herodes, e o Herodes de alguma forma quebra esse casamento e toma Herodias para si. Então, Herodes com Filipe vivo, tá? Bom, então, pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocado na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, irmão de Herodes. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Então Herodes escutou aqui João Batista falando: isso daqui está errado, vocês estão fazendo coisa errada, isso daqui é adultério. Ela era a mulher de Filipe, como é que você pega a mulher de Filipe, seu irmão, e ele está vivo, Filipe aqui está vivo, né? Como é que você pega a mulher de Filipe, seu irmão, e tem relações sexuais com ela? E aliás, ele é seu irmão, né? Quer dizer,
O laço aqui deveria ser forte. Você nunca que deveria ter feito esse tipo de coisa, Herodes. E aqui está João Batista falando esse tipo de coisa. Aí o Herodes se irritou com João Batista, mandou ele para a prisão. Pá, mandou ele para a prisão. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então, eu coloquei aqui uma figura aqui da Herodias dançando, né? Muita gente acha aí, comentário bíblico, uma dança sensual, né? Ela provavelmente não é filha do Herodes. E ele gostou tanto da dança da Herodias que falou assim. O que ele falou mesmo, pessoal? Ele falou assim: prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Falou: Herodias, pede o que você quiser que eu te dou. Você dançou muito bem. No aniversário dele, né? Aí, influenciada por sua mãe, Herodias, ela disse: dá-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. Bom, o rei ficou aflito porque ele não queria matar. Estava escrito que ele queria matar João Batista, mas ele está aflito agora. Ele tem medo do povo, então ele está aí meio balançando, né? O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Então, o rei, para manter a sua pose de rei, né? E ele resolveu decapitar João na prisão. E aqui uma figura aqui de um soldado, ele vai lá na prisão, coloca aí João Batista aqui em uma posição para ser decapitado, né? E aí ele vai cortar aqui a cabeça do João Batista. Sua cabeça foi levada em um prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. E aqui a cabeça de João Batista foi colocada em um prato que deu a jovem, muita gente entende que é Salomé, né? Entregou a jovem Salomé e a Salomé aí passa para a mãe Herodias. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Então vamos colocar aqui desenho. Os discípulos de João Batista. O que será que os discípulos de João Batista estavam pensando, hein? Como é que pode, né, o nosso mestre João Batista ter sido decapitado dessa forma? Ele que estava falando sobre a vinda do reino de Deus. Como é que pode ter acontecido isso? Aposto que teve discípulos aqui que foram embora. Falaram: meu, eu não acredito nesse movimento aqui de reino de Deus, não acredito nada, eu vou embora. Mas não sei quantos devem ter se escandalizado e foram embora. Mas aí teve discípulos aqui de João Batista, né, que pediram o corpo de João Batista. Eu não sei, acho que estava sem a cabeça, né? Levaram, enterraram esse corpo de João Batista, e depois foram contar isso a Jesus. Aí eles foram e contaram a Jesus. Jesus, seu primo João Batista, foi decapitado por Herodes. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Então, Jesus ouviu o relato, entrou em um barco, Mar da Galileia, e foi para um lugar deserto.
Pelo relato de Lucas, da ideia que ele foi para um lugar afastado do, digamos, do poder de Herodes. Ele foi em uma região onde Herodes não governava, tá? E vários comentários bíblicos dizem que Jesus, ele estava meio que se resguardando, né? Agora, toda a atenção que estava dirigida a João Batista, agora passa a ser dirigida a Jesus. Herodes olha para Jesus, tanto é o que a gente viu no começo, né, no versículo 1, agora, que Herodes ficou sabendo que Jesus realizava milagres, achou que era João Batista que havia ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos de João Batista vão falar com Jesus. Então agora, aquela atenção que era dada a João Batista, agora é dada a Jesus, né? Jesus, ele se afasta e vai para um lugar deserto. Dá para entender que Jesus está bastante sentido, deve estar pensando no que está acontecendo, né? E é isso. A gente tem aqui uma. Estou falando para vocês que muitas vezes a gente tem aquele problema de às vezes se sentir abandonado por Deus, né? Quer seja no meio de uma doença, quer seja no meio de uma perseguição. Mas aqui a gente vê João Batista, que nasceu de uma forma miraculosa, né? O pai e a mãe já tinham idade, e bastante idade, e o nascimento de João Batista foi miraculoso. E está escrito que o Espírito Santo já atuava desde quando João Batista já era pequeno, o Espírito Santo já atuando sobre João Batista. Ele tem essa grande missão de levar as pessoas a Jesus. E agora ele é morto de uma forma bárbara, né? De uma forma até cruel. E eu escrevi aqui, João Batista, ele é decapitado aparentemente por um acaso. Por que aparentemente por um acaso? Porque aconteceu um monte de coisas aqui na história. Olha só, vamos pensar o que aconteceu. O Herodes, ele fez aniversário. Será que se o Herodes não tivesse feito aniversário, não teria acontecido isso? Bom, aí resolveu dar uma festa. Aí a Salomé dançou na festa. Salomé dançou na festa. Aí o Herodes, né, sem pensar muito, prometeu algo que não devia. O Herodes prometeu algo que não devia. E aqui a gente tem uma sequência de eventos e a Bíblia relata dessa forma, quer dizer, aqui no Evangelho de Mateus. E a gente lendo aqui o Evangelho de Mateus, a gente poderia se perguntar, nossa, tanta coisa assim vai acontecendo e aparentemente fora do controle de Deus. Como é que Deus permite com que João Batista seja decapitado dessa forma? Talvez, né? Se eu fosse discípulo de João Batista, eu poderia ficar me questionando, mas nossa, será que tudo aquilo que eu andei ouvindo, né? Arrependei-vos, porque vem chegando o reino de Deus. Tudo aquilo que eu acreditava, né? Será que era verdade? O reino de Deus de fato está vindo, né? De fato está acontecendo as coisas? E essa foi a pergunta, inclusive, que João Batista mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus. Jesus, o Senhor é aquele que a gente esperava ou a gente deve esperar outro? E aí Jesus fala, não, sou eu mesmo e tem acontecido milagres. E esses milagres atestam, né, o que o profeta Isaías já tinha falado. Eu estou falando isso de Mateus capítulo 11, tá?
Então, João Batista está lá na prisão e ele questiona se Jesus é aquele que é o rei que eles estavam aguardando. E a resposta, né, de Jesus a João Batista, através dos seus discípulos, é que sim, porque ele cumpre aquilo que o profeta Isaías já tinha prometido. E isso João Batista ouve na prisão, né? E aí depois acontece tudo isso e João Batista morre, decapitado. Sim, não parece que tem algo estranho? Quer dizer, não parece que talvez o reino de Deus devesse ter vindo assim com poder e que aqueles que são, digamos, pecadores, aqueles que são idólatras, eles deveriam ser punidos exemplarmente pelo Senhor? A gente pensa até que sim. João Batista até falava, ele falava assim: arrependei-vos, porque o machado já está posto sobre a árvore. Aquela árvore que não der bons frutos é cortada e lançada no fogo. Quer dizer, João Batista já tinha falado essas coisas. E imagina que eu sou discípulo de João Batista e escutei essas coisas, e agora eu vejo João Batista morto dessa forma. Bom, eu diria assim, pelo que eu me conheço, isso iria dar um nó na minha cabeça. Eu imaginaria que Herodes seria aquele que fosse queimado no fogo, não João Batista que fosse decapitado. Como é que pode João Batista ser decapitado? Eu teria várias perguntas, né? Assim como hoje em dia, às vezes a gente tem várias perguntas quando a gente sofre, não é verdade? Então, deixa eu continuar agora. Eu vou tentar falar que aqui eu vou falar para vocês que a morte de João Batista já estava nos planos do Senhor. E estou apresentando aqui para vocês uma imagem, né? O que vocês estão enxergando aqui na imagem, hein, pessoal? O que vocês acham que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a transfiguração de Jesus, né? Jesus está no monte da transfiguração e ele está com duas pessoas ao lado dele. Quais são as duas pessoas? Elias e Moisés, certo? E tá Pedro, João e Tiago juntos com Jesus vendo isso acontecendo, tá? Os discípulos, eles saíram do Monte da Transfiguração e eles estão descendo com Jesus o monte e eles perguntam: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Perguntaram para Jesus. Eles acabaram de ver Elias com Jesus. Por que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Profecia na Bíblia, tá bom? No Velho Testamento. Mas eu lhes digo: Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos, Pedro, Tiago e João, entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Ou seja, o que a gente entende? Os discípulos acabaram de ver Elias com Jesus no Monte da Transfiguração. E agora Jesus está falando que João Batista, né, é Elias, tá? Elias já veio, não reconheceram João Batista, mas fizeram com ele com quem? Com João Batista tudo o que quiseram. O que eles fizeram? Mataram dessa forma absurda, né? Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, Jesus já está enxergando a sua própria crucificação. E vamos ver o que continua. Então Jesus ele já está enxergando a sua crucificação e também a sua ressurreição dentre os mortos, tá?
tá, a gente pode pegar outros textos dentro da Bíblia, onde Jesus ele enxerga a sua morte, a sua crucificação e a sua ressurreição. Então existe aqui uma esperança, a ressurreição dos mortos. Eles acabaram de ver Elias no monte da transfiguração, né, junto com Jesus. Moisés junto com Jesus. Moisés já tinha morrido faz tempo. Então está lá Jesus com Elias. Elias, o profeta, ele não morreu, ele foi trasladado ao céu. Moisés morreu. E agora João Batista, que Jesus disse que é Elias, né, também morreu, ou que veio no poder de Elias, como está escrito em João. Eu não tô aqui falando que João Batista é Elias reencarnado, tá? Não estou falando isso, mas aqui no texto aqui, Jesus está se referindo a João Batista como Elias, isso é óbvio que sim, né? O que eu estou querendo frisar agora é que tudo está nos planos do Senhor. Jesus ele enxergou a morte de João Batista e está enxergando a sua própria morte. Mas Jesus está enxergando além, ele está enxergando não só a sua própria morte, como também a ressurreição dentre os mortos, tá? Então vamos voltar aqui ao problema do sofrimento do cristão. Eu vou tentar aqui falar que o sofrimento do cristão ele também está nos planos do Senhor. A morte de João Batista estava nos planos do Senhor, a crucificação de Jesus nos planos do Senhor, a ressurreição dentre os mortos nos planos do Senhor. Tudo nos planos do Senhor. Então, eu vou falar sobre o sofrimento do cristão e como que a gente deveria encarar esse sofrimento. No caso daquela mãe que tinha aquela filha com doença grave, né? A filha com essa doença grave foi curada, mas ela foi curada, mas poderia ter morrido. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente ora por uma pessoa e ela morre. Não, e se a filha tivesse morrido, né, isso invalidaria as orações pedindo cura? Eu vou falar aqui para vocês sobre a minha própria mãe. A minha mãe estava com Alzheimer e estava caminhando cada vez mais para a morte. Para mim era notório que ela caminhava para a morte. E a gente orou muitas e muitas vezes pela cura da minha mãe. Ela morreu, né, no ano passado, né? Eu sempre falei, quer dizer, Deus vai responder essa oração. Minha mãe vai ser curada. Ela vai ser curada porque ela vai ressuscitar dentre os mortos e vai ser curada, né? Então, o sofrimento do cristão ele está nos planos do Senhor. E as orações também são respondidas. Às vezes não são respondidas de uma forma visível, assim, né? Como a gente imagina que seria, por exemplo, eu oro pela minha mãe pedindo cura. E aí, de repente, o cérebro da minha mãe que está com Alzheimer volta a ser normal. Deus é poderoso, ele poderia ter feito isso. Mas eu acredito também que Deus é poderoso e pode curar a minha mãe depois dela ressuscitar, que dentre os mortos também é possível. Continuar aqui. Vamos imaginar agora aquele cristão que foi caluniado, né? Ele achava que uma pessoa era amiga dela, mas a pessoa ficou caluniando, falando mal dela para todo mundo, né? Eu vou pôr aqui que as calúnias continuaram. Então as suas orações não foram atendidas. Quer dizer, aí esse cristão ele entregou tudo o que está acontecendo, essas calúnias na mão de Deus. E por isso Deus não atendeu, porque as calúnias continuaram. Então isso significa que digamos, que Deus não ouviu as orações?
É claro que não, né, pessoal? Da mesma forma, a gente entende assim que as orações elas estão sendo atendidas. Deus ainda não fez justiça de uma forma visível, mas as orações estão sendo atendidas porque cremos na ressurreição. Então, o cristão ele crê na ressurreição, embora ele continue sendo caluniado, continue sendo perseguido, continue sendo maltratado, né? Mesmo assim, dado que ele crê na ressurreição, ele crê que Deus vai fazer justiça. E isso que eu acabei de falar é o que está em Salmo 73. Tá? Em Salmo 73, Davi está vendo uma pessoa que ele tratou bem, né, devolvendo o mal para ele. Né? E, e aí ele fica bastante revoltado. Ele está questionando Deus. Deus, como é que o Senhor pode permitir esse tipo de coisa acontecendo? Como é que pode, Deus? Ele meio que ele briga com Deus. Ele tá extremamente chateado. Ele fala, aí quando ele entra no santuário do Senhor, quando ele olha, ele reflete, pensa no que o Senhor faz, ele acaba entendendo que Deus é justo e vai fazer a justiça. Ou aquele ímpio que está se dando bem, aquele malfeitor que está se dando bem, ele vai responder por tudo que ele está fazendo diante de Deus. Mas como que a gente crê nessas coisas? Por que a gente crê que aquele malfeitor, aquela pessoa que calunia, se motiva, aquela pessoa que... Como que a gente crê que vai dar tudo certo? A gente crê que vai tudo certo porque a gente crê que a justiça não é feita aqui nesse mundo. A justiça vai ser feita, por exemplo, na ressurreição dentre os mortos. A gente vai... Está escrito que vai haver o julgamento. Aqueles que são ímpios também, eles vão ressuscitar dentre os mortos e vão ser condenados. E aí e nós cristãos, nós vamos estar, né, por causa do sacrifício de Jesus, porque cremos nele, nós vamos estar na presença do Senhor. Então, terminando, é isso. Deus, ele está no controle de todas as coisas. E muitas vezes a gente não entende como é que funciona essa história de Deus estar no controle de todas as coisas, né? A gente não entende. Mas a gente tem que ter fé, né? Tem que ter fé, crer que o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor cuida dos seus, mesmo quando a gente não entende direito. Então é isso daí, pessoal.